senhor presidente, colegas vereadores, público presente. O que me traz à tribuna no dia de hoje é um assunto que já foi bastante debatido nessa casa, inclusive antes da audiência pública que aconteceu hoje, bastante acalorada. É o assunto que todos os vereadores dessa casa têm interesses que seja resolvido. É a estabilidade dos servidores que, infelizmente, a Prefeitura da cidade do Recife não vem cumprindo. Estivemos hoje nessa audiência onde o plenário estava superlotado e a emoção tomava conta das pessoas. Inclusive nas galerias nós temos aqui alguns companheiros que participaram da audiência. E nós tivemos a presença de José Carlos Neves, representando a Secretaria de Administração, o senhor Rafael Ferraz, representando a Secretaria de Assuntos Jurídicos, e também o Procurador-Geral do Ministério Público, Dr. Disseu Rodolfo. Nessa audiência, senhores vereadores, fez com que agora, se nós já tínhamos convicção do que estamos defendendo nessa casa, nós temos muito mais depois do que escutamos, especialmente de Dr. Disseu Rodolfo, que é o Procurador-Geral do Ministério Público. Ele foi muito preciso com as suas considerações. A falta de uniformidade, isonomia e de tratamento na implantação da estabilidade financeira de servidores pautou essa audiência. Essa lei é uma lei que todos nós já conhecemos bem, é a Lei 17.490, inclusive lei do vereador Antônio Luiz Neto, e sancionada pelo prefeito João Paulo. Queria dizer que essa audiência, ela poderia ter sido evitada. Há 2 anos, vereadores, vereadora Vera, vereador Stefano Menudo, vereador Inácio, vereador Alfredo Mariano, vereador Jairo Brito, ela podia ter sido evitada. Porque nós tentamos, assim como muitos vereadores dessa casa, negociar diretamente com a Prefeitura. Foram 6 meses, vereadores, conversando com o secretário de governo Henrique Leite. Por fim, nós conversamos com o secretário de administração, Dr. Fernando Nunes, que ficou de me dar um retorno em 30 dias. 30 dias. E nós conseguimos dar um prazo, esperar de forma paciente, 90 dias. E pasmem, vereadores, esse poder não foi respeitado. Foi totalmente desrespeitado quando o secretário de administração ficou de dar um retorno, não à vereadora Aline, mas a este poder. E não tivemos esse retorno. Coincidentemente, vereador Gustavo, hoje acontecia no seio da Comissão de Finanças uma audiência, uma reunião para discutir um assunto importante da casa, que são as emendas parlamentares. Portanto, o secretário que já havia cancelado anteriormente por um motivo de viagem, hoje também não compareceu. E eu poderia dizer aqui, de uma forma muito clara, que o secretário que representou o secretário Fernando Nunes, o secretário José Carlos Neves, por mais que tenha demonstrado boa vontade de esclarecer algumas perguntas pertinentes dos servidores que estavam presentes na audiência, ele não conseguiu responder.
Essa é que é a verdade. Esse assunto é um assunto muito sério. Nós temos um parecer que foi lido hoje na audiência pública de 15 páginas. De 15 páginas, vereadores. Com a assinatura da conselheira Tereza Dueire, pedindo para em 30 dias ser pagos os vencimentos de servidores na mesma situação, com a mesma simbologia, e não foi pago. Temos nesse mesmo parecer, senhores vereadores, o Gustavo Massa, que é procurador, dizendo, dentro desse parecer, que eu posso estar passando para todos os vereadores que tiverem interesse, que, de uma forma muito clara, que na ótica do Ministério Público, o caso é grave, merece investigação aprofundada. Há indícios, senhores vereadores, de, no mínimo, crime de prevaricação e improbidade administrativa. É importante que a gente possa tomar esse caso para a Câmara. Inclusive, menciono nesse relatório, por várias vezes, Dr. Fernando Nunes, secretário de Administração, como não estando cumprindo o seu papel como secretário de Administração, que o é, e podendo ter sérias penalidades que podem bater diretamente no prefeito da cidade do Recife. Porque não dá para acreditar que o prefeito da cidade do Recife não sabe desse processo de trás para frente e de frente para trás. Ele sabe, assim como o secretário de Administração. Mas, infelizmente, senhores vereadores, essa é que é a realidade. Essa lei ela não está sendo uniforme para todos. Tem um caso específico, e eu citei os nomes na audiência pública, e posso estar passando o relatório para os vereadores, mas não gostaria de me referir diretamente a um caso muito estranho de um servidor, vereador Gustavo, que ele tem a mesma simbologia, ele tem a mesma função, e tem dentro desse parecer aqui um questionamento, porque esse funcionário, ele recebeu em prazo recorde, tendo vários outros na mesma situação jurídica, e ele está recebendo em prazo recorde. De punho, o ex-presidente Carlos Padilha diz textualmente no ofício que é importante agilizar o processo desse servidor, porque é um pedido diretamente do secretário de Administração. Ora, eu pergunto, é apadrinhamento o que está acontecendo? Quais são os critérios que estão sendo adotados? E a gente não conseguiu ter aí respostas. Alguns casos, vereadores, inclusive, já tinham sido aprovados para serem implantadas as gratificações depois de terem passado por todas as análises. E o prefeito, vereadores, mandou que retroagisse, ou seja, que não fossem implantados os direitos daqueles que têm direito, porque é uma lei que está sendo desrespeitada. E hoje ficou muito claro, depois da fala do Dr. Disseu Rodolfo, que não existe o que tem que ser analisado, não existe mais análise. A lei é clara, cumpra-se. A lei, ele mostrou a constitucionalidade da lei e mostrou que não existe por que esses servidores não estarem sendo contemplados, já que esses casos, eles são todos analisados anteriormente. E sabe o que tem acontecido, vereadores? Alguns servidores já entram na justiça e já começam a ganhar em primeira instância.
Se essa febre gera toda uma demanda dos 350 funcionários que ainda faltam ser contemplados, sabe para quem é que sobra? Para os contribuintes,